Eu nasci no interior da Paraíba, não poderia ter um nome mais adequado do que Josanildo Dias e Lacerda. Bolei um nome chamado Nildão, não é? Nildão é um nome que se impõe, Nildão vai chegar aí, eu acho que a pessoa treme nas bases. Na realidade é uma brincadeira, é uma maneira de você... Alguém um dia, um amigo meu, me chamou de Nildão, e eu falei, poxa, soa bem, tem eco, tem força. E aí eu comecei a assinar, me assumir como Nildão. E eu acho que a essa altura do campeonato, eu acho que seria trágico voltar atrás, né? Comecei a rabiscar, a querer desenhar, copiando os desenhos do Walt Disney. Depois apareceu uma coisa que foi muito importante na minha vida, que foi conhecer a revista O Cruzeiro, que tinha um personagem, um desenhista chamado Péricles, que fazia o Amigo da Onça. E ele era a última página da revista O Cruzeiro. Então, depois eu entendi porque é que eu comecei, e até hoje eu tenho esse hábito de ler revista de trás para frente, feito japonês. Porque eu pegava a revista e ia logo no fundo para ver o desenho do Pérez, que é o Amigo da Onça, né? Que era um personagem assim, super sacana, que pregava peça para as pessoas. E esse personagem era o personagem mais conhecido do humor brasileiro na década de 60, porque a revista O Cruzeiro era a maior revista de circulação do Brasil. Depois veio uma publicação que foi a revolução, não só para a minha cabeça, como para a maioria do povo brasileiro, que foi o Pasquim. O Pasquim teve a capacidade de renovar a linguagem do jornalismo brasileiro. O jornalismo nosso era escrito por advogados, a maioria. Então era um jornalismo pomposo, né? Bastante artificial. E o Pasquim chegou com a linguagem coloquial, falando de você. Às vezes, no lugar do palavrão, colocava um asterisco, fazendo entrevistas coloquiais. E trazendo toda uma nata de cartunistas que já existiam aqui no Brasil, como Jaguar, Ziraldo, Enfio. Toda essa gente influenciou profundamente os cartunistas que hoje existem no Brasil. Então eu comecei copiando. Gostava muito do humor ferino e ácido do Enfio. Tinha o sonho de ser cartunista, né? E nessa luta eu fiquei muito na dúvida, porque o primeiro vestibular que eu fiz e passei e fui cursar foi o de medicina. Então eu comecei a cursar medicina e percebendo, ao mesmo tempo que eu comecei a cursar medicina, eu estava publicando já no primeiro jornal aqui da cidade, que era um jornal de bairro, que era distribuído dia de domingo, chamado Jornal da Cidade. Eu fazia alguns personagens e comecei a editar ali. E eu fiquei na dúvida, porque eu queria fazer aquilo e não queria ser médico. Eu acho que eu iria ser um péssimo médico, né? Aí no segundo ano de medicina eu avisei para os meus pais que eu não queria mais fazer medicina, que eu queria fazer outro vestibular. Aí fui fazer um vestibular para Facom. Na época não era Facom, era Escola de Biblioteconomia e Comunicação. E aí eu fui para Facom com a intenção de aprender comunicação para fazer cartoon. E depois ir para os jornais. Depois que eu fui para os jornais e comecei a entender como é que era o mundo da comunicação,
quem era o dono dos jornais, a ausência de liberdade, eu percebi que também não era meu território e eu resolvi trilhar caminho próprio. Achava que o meu futuro seria o seguinte: eu seria um cartunista provinciano, local, que iria editar talvez um livro a cada ano, que iria fazer 1 a 2 exposições imitando os artistas plásticos aqui na cidade e passaria o resto da minha vida fazendo esse tipo de coisa, né? Só que eu percebi que era muito pouco. E eu tinha um amigo que estava chegando, que eu não conhecia, mas que estava chegando da Europa, e que as pessoas diziam: você precisa conhecer ele. E as pessoas diziam para ele: você precisa conhecer um cara que tem lá em Salvador. Era Renato da Silveira, o Renatinho. E quando ele veio, a gente terminou fazendo uma amizade legal, e aí ele começou a abrir os olhos para mim, dizendo: cara, você pode ser muito mais do que só cartunista. Você pode ser outras coisas, você pode fazer design gráfico. E foi ele que me ensinou, porque ele é um bom designer, já era um bom designer gráfico naquela época. Ele era artista plástico e design gráfico. E aí ele me ensinou design, a gente começou a trabalhar em design e eu convidei para trabalhar comigo fazendo as capas do Chiclete com Banana. A gente fazia esse material todo aqui e nós seguíamos para São Paulo para acompanhar a impressão, e isso para mim foi um belo aprendizado, porque eu acho, para mim foi o start para ser design gráfico, né? Eu acho que a pessoa que quer ser design gráfico, e é legal para todo mundo que tem essa intenção, não basta só ser criativo e ter talento, você tem que ficar próximo, você tem que saber como é que uma máquina, uma impressora funciona, como é que as cores são manipuladas numa gráfica, porque eu sempre digo o seguinte, que design gráfico, se você não acompanha, é a arte da surpresa desagradável. Porque você tem que estar perto, né? Então, porque uma parte do design quem faz é você, no computador hoje em dia. Antigamente não era no computador, era em pranchetas. Uma parte quem faz é a gente, mas a outra parte pode ser desfeita pelo impressor, pelo gráfico. Se você não estiver lá na máquina sentindo o cheiro de tinta, e ao mesmo tempo você tem um controle de qualidade. Porque a grande tragédia de hoje em dia com relação ao design é o seguinte: as pessoas estão confundindo o instrumento com a profissão. O instrumento é o computador, que pode ser para um designer, para uma secretária, para um digitador. Mas só que as pessoas é o seguinte: a partir do momento que você compra um computador, você é designer. Errou feio, não é por aí. Mas até a pessoa entender isso, já mandou aí uns 3, 4, 5 trabalhos, umas 3, 4, 5 logomarcas a preços de R$ 50 cada uma. E isso inflacionou o mercado. Então, quem encomenda uma logomarca de R$ 50 merece. Não é? A minha lógica é essa: ou merece ou não tem conhecimento, gráfico nem visual das coisas. Então ficou muito difícil hoje de você se afirmar. Você se afirma pelo seu talento, pela sua competência, apesar de todo esse universo de pessoas que têm equipamentos e acham que por ter equipamentos são designers, né? Então eu acho que no fritar dos ovos você consegue distinguir quem é que tem qualidade gráfica, quem é que tem educação visual, porque uma coisa é certa, nós sabemos quantos analfabetos existem no Brasil, na Bahia, nós temos estatística, mas não existe estatística de quantos analfabetos visuais. Eu já tive pessoa que me disse assim: rapaz, eu nunca olhei para um outdoor. Para desespero de muitos publicitários, tem gente que diz: eu nunca prestei atenção à placa. E olha que são grandes as placas. E as pessoas não prestam atenção, e se prestarem, se você perguntar o que é que tem ali, ele não sabe distinguir. Você mostra uma imagem, ele não sabe ler o que é que a imagem diz, né? Porque a nossa educação visual é muito pobre. Eu já não estava mais com a minha cabeça, com o meu foco criativo no cartoon. Eu já estava fazendo grafite. Era o período da abertura política aqui no Brasil. Você já podia se arriscar um pouco indo para a rua, dizer coisas inadmissíveis, né? Então eu comecei sozinho, eu ia sair a partir de 1 hora, 2 horas da manhã,
com uma sacola de spray, às vezes uma outra pasta cheia de recortes feitos de papelão, para colocar imagens e para dizer coisas absurdas. Porque eu comecei a perceber que, como a imprensa era uma imprensa muito conservadora, e ainda é bastante conservadora aqui na cidade, ir para a rua e dizer coisas inadmissíveis, você tinha que dizer nas paredes, não daria para você colocar na... E começou a ter uma repercussão muito grande, essas coisas que eu colocava nas paredes. Às vezes uma coisa que eu colocava aqui, hoje, no muro do Rio Vermelho, daqui a 2 dias saía na coluna da Joyce. Nessa época ela era colunista social da Folha de São Paulo, porque alguém daqui, da sucursal daqui, da Folha, telefonava para ela e dizia, olha, saiu um grafite aqui interessante, uma coisa absurda. E era eu que estava fazendo isso, não só eu, mas tinha uma série de pessoas fazendo grafites interessantes aqui na cidade, né? E então eu percebi que tinha um poder de fogo muito maior fazendo muros do que ficar preso numa redação de jornal que era um público muito limitado, né? E a partir dessa experiência, quando o Renato chegou do exílio, eu convidei ele para a gente ir para a rua fazer grafite. E aí nós resolvemos fazer uma empresa, uma falsa empresa de notícias chamada UPI, que era Unite Presses Irmãos Metralha, que era para divulgar falsas notícias, né? Então a gente começou a fazer falsas notícias, assim, do tipo, Irmã Dulce tem conta na Suíça, Pitangui desengana João Durval, Dia das Mães, dê um vibrador de presente. Essas campanhas, essas coisas educativas, né? 12 de junho, dê para o seu namorado. A gente começou a criar esse tipo de lógica, de brincadeira permanente aqui na cidade, e isso repercutia de uma maneira impressionante. Então a gente tinha uma sensação de poder muito grande, né? A vida me reservou uma surpresa muito grande com esse livro, porque 11 anos depois que ele tinha sido lançado, ele se transformou numa campanha da Bahia Tussa em 1995, uma campanha nacional, era veiculada todos os dias à noite, os desenhos animados feitos a partir dos desenhos desse livro. Bahia, aqui você entra no ritmo. Venha pra Bahia, aqui tem jeitinho pra tudo. Então tinha um fato muito positivo nisso. Primeiro eu me senti muito realizado porque o livro continuava 11 anos depois sendo um livro que não era datado, que ele continuava sendo atual. Segundo, a primeira vez na história da propaganda, pelo menos baiana, eu não conheço de outros estados, onde você faz uma campanha inteira publicitária a partir de um livro que já existe, ou que já existia, ou que já tinha sido editado há 11 anos atrás e continuava sendo atual. Então foi um mérito muito grande. E eu achei legal porque disse, oh, que bom, não só foi muito positivo o retorno de mídia, tanto para mim como para a agência, como abriu portas. A partir daí eu comecei a fazer desenhos animados, coisa que não estava nos meus planos. Eu não tinha ideia de se fazer desenhos animados. Os desenhos animados surgiram a partir dos desenhos desse livro. Foram feitos 5 desenhos animados, que foram bastante premiados e as pessoas gostaram muito. E a partir daí eu fui convidado para fazer mais desenhos animados. Inclusive, eu passei durante 4 anos fazendo os desenhos animados do Carnaval de Salvador. Folia mista! Cidade boa! Pra cima, pra baixo! Pra cima! Feliz, feliz, felicidade! Mais felicidade! Pelo seu aniversário! Minha cidade é linda de ver! Minha cidade é linda de ver! Seja bem-vindo ao nosso QG! São Salvador nasceu pra você!
Salvador, 450 anos. Comemore participando do melhor carnaval da história. Eu coloco o olhar afetivo sobre o povo, sobre o nosso povo, porque eu parto do pressuposto que a nossa grande riqueza é a nossa riqueza cultural, não é? E que se nós não tivéssemos a cultura afro-baiana, essa terra seria um tédio. A gente tem que botar o olhar afetivo sobre o povo. É o povo da Bahia que tem essa alegria, que tem essa vitalidade, que usa o corpo para se expressar, não é? Apesar de todo o sofrimento e toda a exploração que ele teve ao longo dos séculos, ele teve uma capacidade, uma sabedoria de saber sobreviver. E essa sobrevivência, ela se transmitiu através da cultura também. E quando eu fui fazer esse livro da Bahia, eu passei a ver com muito mais afeto. Eu ficava como voyeur, olhando a baiana do acarajé, a roupa, o movimento dela. E a coisa que mais me surpreendeu é que eu recebi algumas cartas de pessoas que compraram esse livro, dizendo assim, olha, depois que eu vi o seu livro, eu passei a olhar as pessoas com mais carinho. Eu nunca tinha prestado atenção numa baiana, num vendedor de pipoca, num cara que vende, sabe, coco. Eu não olhava para essas coisas. Aquelas pessoas, para mim, eram meio ruído na paisagem. Quer dizer, então isso é muito legal. Você coloca o olhar afetivo sobre a cidade, né? Eu lancei Ivo Viu Óbvio, um livrinho jamais um pouquinho mais bem acabado, com falsas notícias, com falsos logotipos, com brincadeiras gráficas. E no meio dessas brincadeiras, eu comecei a colocar alguns pequenos textos. E foi aí que a coisa começou a mudar de rumo na minha vida, porque a primeira coisa que eu escrevi que parecia uma poesia e não um grafite foi esse material. E aconteceu da seguinte maneira: eu gosto muito de ficar lendo o dicionário, que é legal, você vai encontrar uma palavra. Eu encontrei uma palavra chamada choldra-boldra. É estranho, né? Mas tem, ninguém nunca usou, mas tem. E eu ficava pesquisando no dicionário palavras, e aí eu comecei a perceber que uma série de palavras em al, que começam em al, são palavras árabes, né? Almanaque, alfazema, almofada, tudo isso é árabe, é de origem árabe, né? E aí eu, curioso, comecei a pesquisar as que terminavam em al e fui anotando. Quando eu anotei, eu percebi que aquela lista, como aquela que eu te falei de A a Z, aquela lista dava para fazer alguma coisa, era só organizar um pouquinho, né? E aí quando eu organizei e fiz, eu pensei comigo, poxa, que coisa legal, é isso que é poesia? É assim que faz? Será que é isso? Será que eu ainda vou fazer algum dia? E aí eu escrevi, a partir da coisa relacionada com al, uma sequência de coisas que diz mais ou menos assim: algo fino, alfinete; algo leve, algodão; algo sábio, alquimia; algo falso, alçapão; algo simples, alfabeto; algo claro, alvejante; algo fresco, alfazema; algo branco, almirante; algo novo, alvorada; algo tenso, alvoroço; algo fofo, almofada; algo massa, almoço. E aí, quando eu terminei, eu fiquei com a sensação assim, poxa, eu achei tão legal ter feito isso, será que um dia eu ainda vou ter alguma inspiração para fazer alguma coisa dessa? Uma filha minha virou para mim e falou, meu pai, é disso que você quer viver, fazendo essas coisas? Eu dei risada porque foi o maior estímulo que ela me deu, questionar, por achar que aquela coisa que eu estava fazendo era absurda. Bom, a partir daí eu comecei eu fui picado, eu fui inoculado pelo vírus da poesia. Eu não chamaria de poesia, mas os pequenos textos. E essas brincadeiras, elas se resultaram num pequeno livrinho que se chama Poesia, Remédio contra Azia, via oral, imitando aquelas caixinhas de remédio genéricos, né, que são vendidos na farmácia. E me surpreendeu profundamente a aceitação que as pessoas tiveram com relação a esse livrinho. Então eu comecei a trabalhar com pequenos textos e pequenas brincadeiras, pequenas imagens, tipo essa aqui, a camisinha Rolex, brincando com falsos logotipos, que é o tempo todo que eu faço. Nesse livrinho eu inventei uma coisa legal, que é uma nota de R$100 para você gastar sem limites, né? Então, é sempre brincando, trabalhando com humor. E foi muito legal porque esse material aqui terminou entrando em duas antologias de poesias aqui da Bahia. Primeira vez que eu escrevo um livro, no primeiro ano que eu escrevo, eu já fui convidado para participar do Mídia Poesia
e nos 2 anos seguintes. Eu achei muito legal, eu gostei porque era como se fosse um aval para as pessoas da seleção do Mídia Poesia, para o meu trabalho. Eu tinha uma certa resistência, porque até hoje eu não me considero poeta. Eu nunca me recusaria a ir para um recital de poesia, até porque meu material não é para fazer não é para recital. Ele é para ter uma relação de cumplicidade com as pessoas que compram o livrinho e ficam em casa lendo, né? Esse livrinho foi o primeiro da série. Eu lancei o segundo livrinho, que foi Colíricas. Eu lancei o terceiro livrinho, um livro de autoajuda, que é O Sol Nasce para Todos. E lancei esse quarto livrinho, que eu gosto muito do design dele, que é Borboletas. Todos esses livrinhos, você vai para o lançamento, você compra o ingresso, que é o livro, e você bota no bolso, cai no reggae, e no dia seguinte você vê. Eu fico contente porque foi uma maneira que eu inventei de fazer lançamento sem precisar sofrer, pagando esse mico, sentado e perguntando como é seu nome para você dizer ao meu amigo fulano e tal que você nem conhece, né? É muito cinismo. A partir daí eu cheguei à conclusão que o importante é o seguinte: continue fazendo, continue colocando o seu talento em forma de material, pode ser de livro, de vídeo, de publicidade, mas continue fazendo, não perca tempo, use o seu tempo para você produzir mais e mais. Aí eu convidei Renato para fazer um projeto que eu tinha na minha cabeça, mas que estava muito incipiente, que foi essa coleção de santos, que se chama São Seral Benedito e outros santos geneticamente modificados. Outra publicação que foi muito legal, muito bem feita. A gente fez um envelopezinho com 12 postais, que são muito bonitos. Santos, eu quando sugeri para Renato alguns santos aqui, eu sabia que a gente estava dando um upgrade para a igreja. A gente estava renovando as santidades católicas, criando santos atualizados. Então, por exemplo, esse santo aqui, essa santa é a Nossa Senhora do HD. Você sabe que eu já encontrei gente que tem essa santa aqui do lado do computador. E que quando dá problema, ele diz, valeu minha Nossa Senhora do HD pedindo proteção. Tem vários santos aqui. E o mais inusitado dessa coleção de santos é que eu recebi um e-mail, e eu tenho guardado como prova disso, é que uma pessoa me mandou um e-mail dizendo que gostaria de comprar 200 santos desse aqui, que é Nossa Senhora Amiga do Peito, porque ele recebeu apenas essa santa de presente de uma amiga, e ele pediu uma graça a Nossa Senhora Amiga do Peito, e Nossa Senhora Amiga do Peito deu essa graça a ele. E me mandou um e-mail querendo comprar 200 para distribuir como uma forma de gratidão. E eu fiquei tão curioso que eu queria saber que graça foi essa. E ele me disse que Nossa Senhora Amiga do Peito arranjou um emprego para ele. Conclusão, eu cheguei à seguinte conclusão: o que nós fizemos já está na praça, está dando certo, já está dando milagres. Então eu achava que mais dia, menos dia, a Igreja Católica iria nos chamar para entrar num acordo, tipo, olha, seus santos são interessantes, vamos negociar isso, vocês têm uma comissão de 10, 20% sobre a venda, porque a venda de santos nas igrejas é muito grande, né? Que nada, em vez da gente ter isso, a gente recebeu, foi um processo criminal, acusado pelo artigo 208 do Código Criminal Brasileiro. A gente estará no Fórum Rui Barbosa nos defendendo contra essa arbitrariedade do fundamentalismo cristão, porque eu parto do pressuposto seguinte: qualquer religião que não tenha a capacidade de rir é perigosa. Ela é muito perigosa. Então, qualquer ser humano que não ria também é muito perigoso. Desconfie de quem seja sério demais, porque da seriedade para a gravidade é um passo, e da gravidade para a morte é outro, ou para a tragédia. Então, eu acho que o humor é a qualidade que o ser humano tem de pelo menos preencher esse profundo vazio que a gente tem existencial aqui na Terra.